Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o dia e a hora da gente continuar o nosso estudo aqui do livro de Daniel. A gente tem gastado algumas aulas a mais aqui para se aprofundar num livro tão importante quanto é o livro de Daniel. E essa aqui é a nossa sessão de aulas da teologia bíblica, desse curso que a gente tem chamado de A História de Deus. A gente começou lá em Gênesis, fomos prosseguindo livro a livro, observando a história de Deus, o plano da redenção, o tema da redenção que Deus promove em relação à humanidade, de Gênesis até Apocalipse. A gente já passou por vários dos livros e agora na sessão profética a gente chegou aqui no livro de Daniel e nós estamos explorando essa temática. Lembrando que esse curso de Daniel e da teologia bíblica em geral não é um curso de profecias no sentido de montarmos aqui gráficos e cronogramas e tudo mais, não. A gente está tentando entender a temática bíblica da história da redenção que vai se desenvolvendo livro a livro. E na nossa última aula, a gente falou aqui sobre a conversão de Nabucodonosor. Foi essa sessão aqui da aula B, Nabucodonosor e como Deus lida com o indivíduo, ou os indivíduos, né? Nós vimos o quanto Deus ele está preocupado com o ser humano individualmente. E muitas vezes a gente tem a tendência de lidar com instituições, né? De olhar para uma religião, uma igreja, um povo, uma nacionalidade, um grupo de pessoas e falar assim: esse tipo de pessoa não presta. E Deus, como a gente vê nos capítulos 2, 3 e 4 de Daniel, ele lida diretamente com o indivíduo. E Nabucodonosor ele simplesmente representa a nação mais ímpia da história bíblica, que é a Babilônia. Babilônia é o grande símbolo do que é uma nação pagã, do que é o anti-reino. E Nabucodonosor era o seu rei mais perverso, mais terrível e orgulhoso. E Deus, ele age na vida de Nabucodonosor de uma forma poderosa a ponto de convertê-lo, de fazê-lo se humilhar diante de Deus e reconhecer a grandiosidade divina e assim ser salvo. Então Nabucodonosor ele se torna esse paradigma, esse exemplo de como Deus ele está preocupado em salvar as pessoas, mesmo que elas estejam dentro de sistemas, de filosofias, de anti-reinos, ele vai atrás de pessoas, tá certo? Ele quer redimir cada um de nós. E como eu mencionei na nossa aula introdutória, qual que é a grande questão? Você tem vários dos paralelos aqui no decorrer do livro de Daniel, e o capítulo 4, que é o capítulo que encerra, digamos assim, o arco de Nabucodonosor, ele termina com Nabucodonosor virando ali uma besta fera, né? Indo morar com os animais selvagens, sendo rebaixado e humilhado, mas ao final ele se reconhece diante de Deus como nada e ele é exaltado. E em paralelo com o capítulo 4, a gente tem na centralidade do livro de Daniel o capítulo 5, que vai ser uma história muito parecida com a do capítulo 4, mas dessa vez o personagem é Belsazar, e a história dele é muito parecida com a de Nabucodonosor, né? O rei da Babilônia, orgulhoso, terrível, menospreza e zomba de Deus, mas o final dele não é o mesmo final de Nabucodonosor. E a gente já vai ver isso. Por quê? Porque a história de Belsazar é muito importante para a gente entender como uma besta se comporta. Por quê? Porque a gente vai entrar agora nos capítulos 7 e 8 do livro de Daniel, que falam sobre as bestas, os reinos perversos que se opõem a Deus, sobre um chifre lá que quer crescer e alcançar os céus. E, na verdade, isso fica muito mais claro, essas histórias, ou melhor, essas profecias, esses símbolos ficam muito mais claros quando a gente entende a história de Belsazar, tá certo? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Então, hoje é a aula dos capítulos 5, 7 e 8, Belsazar e como uma besta se comporta. Então, para a gente retomar aqui a deixa da nossa última aula, o que acontece? A gente vê a postura de humildade de Nabucodonosor, né, diante do Deus Altíssimo, quando ele declara no último verso: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E essa confissão aqui final do rei é justamente o testemunho poderoso de que Deus pode alcançar os mais orgulhosos e transformá-los em seres humanos novamente, em restaurá-los à imagem de Deus, mesmo que eles sejam uma besta. Mas, como a gente vai ver agora no estudo do capítulo 5, o contrário também pode ser verdade. Então, a gente chega aqui na história do capítulo 5
E você que é um leitor atento aí, que conhece a história, e você lê a Bíblia com bastante atenção, você vai perceber que essa história do capítulo 5 ela possui os paralelos muito notáveis aqui com o capítulo 4, né, que é a história que a gente viu na aula anterior. Só que o final dessa história é diametralmente oposta àquela do capítulo 4. Então, o que a história aqui do capítulo 5 diz pra gente de forma bem resumida? Eu quero passar o mais rápido possível aqui pelo capítulo 5 para a gente já ir para os capítulos 7 e 8. O rei Belsazar, que é o personagem, agora o rei do capítulo 5, né, Nabucodonosor sai da história, ele desaparece agora, e a narrativa se concentra nesse novo rei que é Belsazar, e ele vai organizar uma grande festa para os seus súditos, para os nobres ali do palácio. E em determinado momento dessa festa, ele vai usar como taça de bebida os utensílios sagrados de ouro e de prata que foram saqueados lá do Templo de Jerusalém, como a gente viu nos primeiros versos do capítulo 1. Né? Então ele pega ali os utensílios de adoração, aqueles que eram usados no templo para adoração ao Deus verdadeiro, e ele começa então a utilizar esses utensílios como uma espécie de zombaria, de orgulho, vilipendiando as coisas sagradas. E então, diante dessa zombaria ali, desse orgulho que ele demonstra diante de Deus, o Senhor vai aparecer para ele através de uma mão super flutuando ali, que começa a escrever na parede, e ela escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Você pode acompanhar essa história no capítulo 5, lendo aí com mais calma, eu vou resumir aqui, mas o que a gente tem então é a mensagem de Deus de exortação através dessa escrita que vai aparecer ali subitamente na parede do palácio. E naquela confusão toda, tal, o rei não sabe o que fazer, a mãe dele aparece, a mãe do rei, e ela diz para ele chamar Daniel porque ele vai ser capaz de interpretar o que está escrito ali na parede. Só que assim, claro, Belsazar, orgulhoso do jeito que é, não tem mais espaço na sua corte para um velho caduco que pensa nas coisas de Deus como Daniel, né? Mas, a contragosto, sem muita opção ali, ele manda chamar Daniel. E Daniel ele não apenas vai traduzir a mensagem que está ali na parede, mas ele vai também aproveitar aquela oportunidade para repreender o rei por causa de toda a sua arrogância, sua idolatria e para sua postura de desrespeito em relação às coisas de Deus e ao próprio Deus verdadeiro. E quando a gente compara a mensagem agora do capítulo 5, como eu disse, ela vai ter muito a ver com a mensagem do capítulo 4. Só que agora a postura de Deus, a postura do Altíssimo aqui em relação a Belsazar, ela é basicamente a mesma, mas ela tem uma conotação diferente aqui. A gente vê nos versos 18 e 21 do capítulo 5 que Daniel ele vai fazer uma recapitulação da jornada de conversão de Nabucodonosor. Então, basicamente, quando Daniel começa a conversar com Belsazar para explicar a mensagem que Deus tinha escrito ali naquela parede, ele começa recapitulando o capítulo 4. Ele vai contar todo o processo de Nabucodonosor, de orgulho, de exaltação, de vilipendiação, de perseguição aos santos, né? E ele vai falar, olha, Deus abordou Nabucodonosor de um jeito que o humilhou, mas que isso no final fez com que ele se convertesse. E ele reconheceu que Deus é grandioso. E olha só que interessante. Todos os reis, quando eles vão substituir um rei, eles vão pegar, estudar e se preparar para aquele papel de rei, e eles vão estudar aquilo que os reis anteriores fizeram no passado. E veja, Nabucodonosor, ele é simplesmente o maior rei de todos os tempos na história de Babilônia. Então, um rei que se preze para sentar no trono de Babilônia, ele com certeza estuda a vida dos reis anteriores, especialmente de Nabucodonosor. E é desse ponto em questão aqui que Daniel e Deus vão se valer ao abordar Belsazar, porque olha qual vai ser o veredito agora de Deus e de Daniel para Belsazar. O senhor rei Belsazar, que é filho, e filho aqui é no sentido de descendente, né? Não filho direto, mas um dos descendentes, bisneto, tataraneto, sei lá. O senhor que é filho de Nabucodonosor não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Tudo isso o quê? Mesmo sabendo da história do seu antepassado Nabucodonosor. Você sabia a forma como ele se voltou contra Deus, como Deus o humilhou e depois o resgatou, né, o exaltou. Você sabia disso tudo e ainda assim, pelo contrário, você se levantou contra o Senhor do céu. Né? Você não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Rei, você sabia de toda a história, você sabia de como Deus lidou com Nabucodonosor e ainda assim você escolheu rejeitá-lo diretamente.
A gente vê na história do capítulo 4 que, enquanto Nabucodonosor eventualmente reconhece a soberania divina, que após todas as experiências de humilhação, de aprendizado que ele teve, no capítulo 5, Belsazar, mesmo diante da história do capítulo 4, permanece arrogante e irreverente diante de Deus até o seu fim. E aí, Daniel vai abordar, então, nos versos 26 a 28, a mensagem da parede. E ele diz, olha, Mene, Deus contou os dias do seu reinado e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. E Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então essa é a mensagem que Deus dá ali para Belsazar. Olha, Deus analisou a sua vida e ele percebeu que a forma como você viveu os seus dias faz com que você chegue agora ao juízo. E qual vai ser o juízo? Deus pesou a sua vida, suas ações, o seu coração na balança, e ele percebeu que você está devendo, não só para ele, mas para os seus súditos, para o reino, para todo mundo. Você foi achado em falta e por causa disso, o seu reino vai ser agora passado para um outro rei, para um outro governante. Então, a falta de humildade aqui e de mudança de postura em relação a Deus, da parte de Belsazar, né, vai levar Belsazar a um julgamento imediato, diferente de Nabucodonosor, que teve chances e mais chances. Belsazar ali, ele vai morrer na culminação agora da queda de Babilônia naquela mesma noite. E por que Belsazar ele não tem a mesma paciência da parte de Deus? Por que ele não tem toda uma história de conversão e de Deus indo atrás dele e mostrando sinais e maravilhas e questões poderosas para Belsazar se arrepender? Porque Belsazar tinha a história e o testemunho de Nabucodonosor. E ainda assim, ele escolheu rejeitar e ignorar tudo aquilo. Então, essa é basicamente a história do capítulo 5. E qual que é a grande questão aqui? Veja, as histórias da primeira metade do livro de Daniel, elas são a chave para entender as profecias. Daniel ele escreve brilhantemente essas histórias, esses relatos, esses testemunhos, para a gente entender de uma forma mais lúdica, mais prática, o que são as profecias e as temáticas que vão ser abordadas na segunda metade do livro, né? E qual que é a grande questão aqui? Veja, Daniel, como um bom hebreu, ele tem uma mentalidade muito concreta, muito direta ao ponto, muito literalista. E nos capítulos 7 em diante, ele vai lidar ali com imagens, com símbolos, com questões muito subjetivas, digamos assim, né? Muito ilustrativas. E talvez ele não consiga entender aqueles símbolos de uma forma mais direta ao ponto, né? Mais enfática. Reinos, mas que são monstros e são bestas. Então é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, ô Daniel, você quer entender quem são esses reinos, como são essas forças, esses poderes que se opõem ao reino de Deus? Basta você olhar para Belsazar. Olhando na vida de Belsazar, olhando para o comportamento de Belsazar, comportamento marcado por arrogância, por irreverência, um desafio direto a Deus, né, a partir do orgulho, você vai ver justamente a tipologia, ou seja, um tipo, um modelo daquilo que serão os futuros inimigos de Deus, os reinos, os poderes que se voltarão contra Deus, como eles são descritos no capítulo 7 e 8. Né? Você vai ver isso ao longo da história, esses reinos se opondo a Deus, mas olhando para Belsazar, você sabe exatamente como esses poderes vão se comportar, porque quais são as características aqui desses inimigos tipológicos, mas que você observa no capítulo 5, a partir da postura de Belsazar. Você vê a arrogância, né, de um rei que ele se acha autossuficiente, ele é tão poderoso e ele não está nem um pouco preocupado com os reinos lá fora, porque ele é muito poderoso, ele tem Babilônia como uma fortaleza, e ele é tão poderoso e vence qualquer reino, qualquer deus, que ele inclusive quer mostrar a sua soberba, fazendo o quê? Profanando o sagrado. E como é que ele faz isso? Utilizando os utensílios do templo, para mostrar o quanto ele é poderoso. Ele até venceu o Deus Altíssimo. Não só ele venceu, como olha o que eu faço aqui com os itens sagrados do templo dele, para mostrar o quanto eu sou bom. Né? E ele quer colocar os seus valores, a sua soberba, acima das coisas e dos valores de Deus. Além do mais, Belsazar, ele menospreza Daniel. Ele exclui Daniel do seu círculo de influência, ou seja, ele não está nem aí para aqueles que são santos de Deus. Na verdade, ele os persegue, porque ele encontra nele alguém que vai contra aquilo que o coloca como alguém exaltado.
que lembra a ele que ele precisa se humilhar diante de Deus, mas ele não quer isso. Portanto, ele exclui ou ele persegue os santos de Deus, no caso aqui na figura do profeta Daniel. E o que vai acontecer então com Belsazar? E é exatamente isso que vai acontecer com os futuros reinos inimigos de Deus. Um julgamento iminente. Ele vai ser julgado naquela mesma noite e vai ser destituído do poder. E é exatamente isso que vai acontecer com os futuros reinos, que serão os inimigos de Deus. Só que, além de serem uma tipologia profética, que é a nível institucional, né, digamos assim, ou seja, tanto o capítulo 4 como o capítulo 5, eles trazem essa mensagem de como Deus lida com reinos rebeldes, com instituições poderosas, mas ele também são um paradigma de como Deus age a nível pessoal e individual. Por quê? Porque essa história, né, tanto as histórias do capítulo 4 quanto a história do capítulo 5, elas nos lembram que assim como Nabucodonosor ele sucumbe ao orgulho e ele se torna bestializado, se torna um animal, e Belsazar vai lá e desafia a santidade de Deus com arrogância, com autossuficiência, nós precisamos pensar que todos nós corremos o mesmo risco. A gente pode cair no erro de nos desumanizarmos quando a gente rejeita a soberania divina. Quando nós achamos que somos bons o suficientes sem Deus, nós não precisamos dele, nós somos bons sozinhos. E aí a gente passa a exaltar os nossos próprios valores, as nossas próprias ideias, nossos próprios planos, o nosso poder, a nossa autossuficiência, e nos colocamos acima do próprio Deus. Então, essa lição aqui do capítulo 5, ela é essencial para a gente lidar, então, com a sessão profética de Daniel, porque da mesma forma, é muito fácil a gente ler as profecias de Daniel, e a gente já sai aplicando, apontando quem é a igreja desse poder aqui, quem é o povo ali que representa os inimigos de Deus e tudo mais. E nesse perigo da gente apontar os dedos para essas instituições, para esses poderes descritos como inimigos de Deus, a gente acaba tranquilizando a nossa consciência de que se eu não faço parte dessa igreja, se eu não faço parte dessa instituição, se eu não faço parte desse reino, logo eu estou bem, eu estou salvo, porque eu não faço parte desse povo, eu faço parte do povo verdadeiro. Só que aí a gente precisa lembrar que nós não podemos nos cegar para a realidade de que o mesmo espírito de arrogância, de profanação, de rebelião, de autoexaltação que ocorre nesses reinos, nesses poderes, nessas forças, pode acontecer no meu coração. Babilônia pode levantar sua cara feiosa de orgulho, de soberba, na minha vida. Quando eu me acho melhor que os outros, quando eu me acho autossuficiente, não dependo plenamente de Deus, quando eu não submeto plenamente a minha vida à soberania divina. Então Daniel e as profecias de Daniel, antes de tudo, são um lembrete para que nós tomemos cuidado para não cairmos no mesmo erro de Belsazar e tomemos como exemplo positivo Nabucodonosor. Por mais orgulhosos que sejamos e autossuficientes que nos achemos, uma hora precisamos cair em nós mesmos e nos voltarmos para Deus, reconhecendo que o Deus Altíssimo é Deus sobre as nossas vidas também. Então veja, tem um detalhe muito importante aqui para a gente entender antes de prosseguirmos, e aí a gente já vai fazer a transição para o capítulo 7. Veja, o reinado de Belsazar, que é o que a gente encontra aqui no capítulo 5, né, a história do último momento aqui do reinado de Belsazar, ele vai ser a marcação temporal dos capítulos 7 e 8. Como assim? Por que isso é relevante para as interpretações aqui da visão? Quando a gente abre o capítulo 7, ali, que tem a visão dos 4 demais, das 4 bestas, você vai ver logo na introdução, aqui, ó, capítulo 7, verso 1, que esse é o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, quando ele vai ter ali, Daniel vai ter os sonhos e as visões. Então, bem exatamente no primeiro ano, quando Belsazar assume o reinado da Babilônia, é quando Daniel recebe a sua primeira visão, o seu primeiro sonho profético. Então veja, existe uma certa tensão ali quando Belsazar vai assumir o trono. Se você estudar a história ali desse período, você vai ver que existe uma tensão no reino, uma instabilidade, porque, veja, Nabucodonosor foi um rei fenomenal, fantástico, mas agora ele deu lugar a um outro, né? Evil-Merodach é um outro rei, e agora você tem Nabonido, e Nabonido, ele sofre uma rejeição gigantesca da parte do povo, e ele se autoexila em outro lugar, vira um sacerdote do templo do seu Deus lá, e ele entroniza Belsazar, ou seja, ele coloca Belsazar
para reinar em seu lugar. Nabonido faz isso. Ou seja, ele entroniza Nabonido. O pai, Nabonido, ele entroniza Belsazar. Ele coloca ele para ser o príncipe regente do seu reino. E aí você pode imaginar aquelas pessoas do reinado ali, os nobres, as pessoas no palácio, pensando assim, nossa, como é que vai ser agora? As coisas vão mudar, Belsazar agora é o rei. E aí talvez alguns possam perguntar para Daniel, Daniel, você aí que está no palácio, que é o primeiro-ministro, que sabe tudo dos bastidores, como é que você acha que vai ser o reinado agora de Belsazar? Como é que Babilônia vai se sair diante de Belsazar? Ou através do reinado de Belsazar? E é bem possível que Daniel tenha baixado a cabeça assim negativamente e falado, olha, acho que as coisas não vão ser boas. Acho que os próximos anos vão ser meio instáveis. Vai lá. Né? Esse futuro de Babilônia sob o reinado de Belsazar vai ser, no mínimo, instável. Então, essa sensação de insegurança por causa do reinado de Belsazar é justamente, digamos assim, a premissa que vai fazer com que Daniel receba os seus sonhos. E o que Daniel vai, então, ver na sua visão sobre essas bestas, esses poderes, esses animais, essa instabilidade acontecendo ali no mundo, nos quatro ventos da terra? Daniel, nesse contexto, vai receber uma visão que mostra não o inapto Belsazar recebendo o reinado de seu pai, mas ele vê um tal filho do homem recebendo do Pai eterno uma entronização eterna num reino eterno sobre todo o cosmos, com segurança, com poder, com estabilidade. Então, esse é o cenário aqui. Bem no primeiro ano, ele recebe essa visão de um filho do homem recebendo o reinado sobre todo o universo. Não o Belsazar, arrogante, um verdadeiro babaca. Não, o filho do homem, glorioso, majestoso, poderoso, recebendo o reinado eterno. Né? Então, quando a gente abre o capítulo 7, quando a gente inaugura a sessão profética, a gente vê Daniel sendo confortado com a certeza de que a história está sob controle desse ancião de dias, desse ser antigo e sábio. E esse detalhe é o que encoraja a gente a interpretar os capítulos 7 e 8. Não especulações sobre o futuro, sobre cada detalhe da história que muitas vezes a gente fica tentando encaixar, tentando enfiar ali para fazer caber dentro das nossas interpretações. Não. A grande questão aqui é, independentemente das crises terrenas, das instabilidades políticas, dos reinos que vêm e vão, o reino de Deus é eterno, é justo e ele triunfará de uma vez por todas e trará paz e prosperidade para todos os povos, para a terra, de uma vez por todas. Então é nisso que a gente deve se fiar. Então, com base nisso daí, vamos aqui para o capítulo 7. E eu não sei se a gente vai conseguir abordar o capítulo 7 e 8 de uma vez hoje, nessa aula. Então é possível que talvez eu encerre o dia de hoje com o capítulo 7, no caso aqui sexta-feira à noite, e eu acho que eu vou postar a segunda metade da aula. Na verdade, a gente tem pedaços de aula e nas aulas elas estão ficando meio grandes, né? A última aula já foi mais de uma hora. Eu acho que eu vou quebrar hoje, vou gravar o capítulo 7 e amanhã, no caso, sábado à tarde, eu posto também o capítulo 8, o restante dessa aula aqui, para não ficar muito grande, para você poder assistir e mastigar. Ou talvez eu grave tudo, poste o vídeo aqui e você assista aí dentro do seu tempo, dentro do seu período. Eu vou ver aqui como é que fica certinho, tá certo? Capítulo 7, então, a gente vê aqui nos versos 2 e 3, eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar e quatro animais subiam do mar. Eu estou postando trechos aqui para a gente ter um contexto dessa base aqui da narrativa do capítulo 7. E logo de cara a gente observa aqui um símbolo que é o símbolo 4. O 4 na Bíblia tem uma ideia de universalidade, né? Os quatro cantos aqui, os quatro pontos cardeais, os quatro ventos da terra, os quatro animais. Por quê? A ideia aqui é que essas bestas ferozes, elas refletem a corrupção e a instabilidade de toda a humanidade, de todos os reinos desse mundo. É uma ideia global. O planeta Terra como um todo, ele está tomado por essa instabilidade, por essa corrupção, e não importa qual seja o poder que vai aparecer e ser ali, digamos assim, o poder do momento. Ele representa a mesma coisa. E embora a gente tenha uma aplicabilidade aqui dos reinos na história,
que a gente conhece, né, na história humana, né? Você tem os babilônicos, os medos e persas, a Grécia, Roma, que vão ali ser representados por cada um desses animais, que representam lá aqueles elementos, né, metálicos daquela estátua que a gente vê no capítulo 2 e tudo mais. Independente de quais reinos sejam eles, eles possuem a mesma essência: corrupção e instabilidade. Eles são soberbos, eles abusam do poder divino que é concedido, como a gente vai ver aqui. Então, qual que é a questão aqui? Cada um desses reinos que vai aparecer, esses reinos terrenos que vão aparecer no capítulo 7, eles vão receber de Deus algo que no aramaico é chamado de Shoutan. Se você lembra aí das histórias das Mil e Uma Noites e do contexto político dos Emirados, das Arábias, você vai lembrar que Shoutan lembra muito a palavra sultão. Nada mais é do que dominante, governante, poderoso. É o poder de governar, é aquela autoridade de poder governar o mundo de forma legítima. Isso é Shoutan, é a palavra que vai aparecer aqui, por exemplo, no verso 6, quando Deus dá a uma dessas bestas o domínio. Então, cada reino, cada besta que representa o poder de um reino, de um governante, vai receber o Shoutan, que é o quê? É o domínio. É a autoridade para governar o mundo. Então, cada um desses reinos que aparecem, eles governam o mundo porque Deus lhes outorgou domínio. Deus concedeu autoridade para que esses reinos possam reinar. Só que aí o que vai acontecer? Esses reinos vão abusar da autoridade que Deus lhes confiou. Eles vão começar a lutar por expansão territorial e vão fazer isso às custas da liberdade de outros povos, ou seja, eles dominam outros povos, escravizam, exploram, destroem tudo, começam a buscar acumulação de riqueza, de ouro, explorando os outros povos, cometendo injustiças, morte, destruição. Eles perseguem aqueles que servem à verdadeira autoridade divina, como no caso aqui o povo de Deus. Eles vão assim abusando da autoridade que Deus lhes confiou. O tempo todo eles são egoístas, eles são destrutivos. Por quê? Porque eles estão o tempo todo alcançando ou tentando alcançar mais e mais poder. O poder, o domínio que Deus confiou não é o suficiente. Eles querem mais. Eles querem cada vez mais acumular o poder. Mas o que acontece na história? A cada reino que se levanta, eles apenas perdem o poder. E esse poder é passado para o próximo reino na história. Só que essa é a forma como a gente vê a história, como seres humanos, né? A gente vê a história como essa sequência de conquistas e derrotas políticas. Quando você está estudando lá no ensino fundamental e médio, né, a matéria de história, você vai ver que basicamente a história é isso. O rei tal vai lá e conquista e se torna tal civilização, aí uma outra civilização vem e os conquista e um outro reino. Então são essas derrotas e vitórias políticas ali, expansão territorial, encolhimento, perde para o outro, vem o outro e coloniza o tal. Isso é história pra gente. Só que Deus interpreta a história, na verdade, não como simplesmente essas conquistas e derrotas políticas, mas como um grande conflito cósmico entre o bem e o mal. A gente explorou um pouquinho disso lá em Gênesis, quando o ser humano, né, Adão e Eva, perdem o planeta Terra, digamos assim, para Satanás, a serpente, no caso. A gente vê um pouquinho disso também em Jó, né? Quando lá em Jó, Satanás ele aparece para uma reunião onde os filhos de Deus estão lá para discutir as coisas do universo, e Satanás aparece lá dizendo que ele representa o planeta Terra, né? Então, tudo isso ocorre porque alguém usurpou a autoridade que Deus confiou à humanidade. Mas esse alguém, como a gente já viu aqui mesmo na aula de Daniel, mas a gente viu lá em Ezequiel, a gente viu em Isaías, existe um ser cósmico que ele se opõe a Deus em determinado momento. E ele vai servir agora de modelo, de inspiração e de, digamos assim, influência para todos esses outros reinados. Então o que a gente observa é esse grande conflito cósmico, o bem contra o mal. Uma filosofia de reino tentando se opor à filosofia desse outro reino, né? Então a gente tem o anti-reino, que representa aqui Babilônia, ou Babilônia o representa, mas é algo muito mais profundo, muito mais abrangente. E aí o que a gente vai observar? Esses reinos humanos, eles começam a ficar cada vez mais soberbos, cada vez mais autossuficientes, e em determinado momento não é mais o poder terreno que eles querem, eles começam a desafiar diretamente a autoridade divina. E aí eles vão perseguir o povo de Deus, vão perseguir os santos, né? E de repente, o conflito, o foco do conflito aqui vai mudar do horizontal, que são as lutas entre os reinos humanos, para a luta vertical, ou seja, é agora uma luta direta
contra o próprio Deus, tentando alcançar o céu. Da mesma forma como lá atrás, né, a gente tem na narrativa da Torre de Babel, vamos construir aqui essa torre para que nós possamos alcançar o céu, bater lá na porta do céu, na porta dos deuses, e tomar o céu para cá nos nós. Por quê? Porque nós somos autossuficientes, porque nós não precisamos de Deus, nós mesmos somos capazes de garantir a nossa prosperidade, né? E a gente observa essa postura, essa transição aqui de arrogância nos versos 7 e 8. Outros versos também, né? Porque o capítulo 7 ele progride, volta, amplia, progride, volta, amplia ainda mais. Então você tem recapitulações que vão ampliando ali a explicação. Mas aqui nos versos 7 e 8 você tem aqui, e apareceu um quarto animal. E esse animal Daniel não consegue nem descrever, ele não encontra nenhuma referência nos livros ali de zoologia que ele estudou em Babilônia, ele não encontra nenhuma referência, ele só descreve esse animal como terrível e espantoso. E ele diz que esse animal tinha 10 chifres. E eis que do meio desses 10 chifres subiu ainda um outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então, assim como Belsazar, que a gente vê no capítulo 5, que Daniel conheceu no seu reinado, esse chifre arrogante agora, ele não se limita simplesmente a expressar o seu orgulho e a sua autossuficiência. Ele declaradamente, abertamente, começa a se rebelar contra o próprio Deus. E esse padrão não se restringe aqui simplesmente a esse reino. É algo que remonta lá ao Éden. Aquele ser que se rebelou contra Deus, que fez com que a humanidade se rebelasse contra Deus, se colocando como o detentor do conhecimento do bem e do mal. Que é o que? Como a gente viu lá no nosso estudo de Gênesis. O que é deter o conhecimento do bem e do mal? É definir por conta própria o que é certo e o que é errado, sem depender de Deus, da autoridade divina. E é exatamente isso aqui que esse reino faz. Ele se opõe diretamente ao plano divino de como o mundo deve funcionar, de como o reino de Deus deve ser tocado e dirigido aqui no planeta Terra e também no cosmos. Então, a ação aqui desse pequeno chifre, ela extrapola as maquinações políticas. Não é simplesmente sobre agora ter mais reino, ter mais poder terreno, expandir o seu território, conseguir mais ouro. Isso já era bastante complicado do ponto de vista moral, ético, de justiça e injustiça, né, por causa das metodologias. Mas agora isso está além dessas questões jurídicas comuns. Agora vira um desafio direto à soberania de Deus, né? Ele ataca os fundamentos da relação entre o Criador e a criatura. Por quê? Porque ele começa a criar um sistema para controlar a consciência das pessoas. Ele começa a mudar a filosofia do reino para um ponto onde você vai se colocar contra o próprio Deus, vivendo uma vida diferenciada, através dessa ideia que eu falei, do conhecimento do bem e do mal. Olha o que o verso 25 diz aqui. Ele falará contra o Altíssimo, ou seja, ele vai blasfemar, ele vai se opor ao Deus Altíssimo, ele vai oprimir aqueles que servem ao Deus Altíssimo, ele vai perseguir, vai castigá-los e tudo mais, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. A gente não vai entrar aqui nos detalhes dessa cronologia. A ideia aqui é a postura desse ser arrogante, desse chifre pequeno. Ele vai contra Deus, ele questiona Deus, ele se coloca no lugar de Deus e ele persegue aqueles que permanecem fiéis e servem a Deus. E a gente vê isso onde? A gente vê isso lá no capítulo 3, né? Quando aqueles que se colocam em pé, os amigos de Daniel se colocam em pé diante do rei, o que aquele rei arrogante faz? Ele faz uma perseguição religiosa. Ó, vou mandar matar vocês porque vocês são fiéis ao Altíssimo. No capítulo 6 a mesma coisa. Daniel resolve permanecer fiel e orar somente ao Deus Altíssimo. O que o rei faz? Perseguição religiosa, pena de morte, por aí vai. Você percebe que as histórias exemplificam justamente qual vai ser a postura desses poderes, né? Então, a gente tem aqui essa postura, primeiro, de tentar mudar os tempos, e quando a gente estuda a influência dos tempos e da contagem no Antigo Testamento, a gente vê que ela é muito importante, né? Você vê lá os ciclos estabelecidos por Deus na criação, né? Na construção do templo, os ciclos dos dias, do sétimo dia com o descanso, a glória divina ali, abençoando aqueles dias. Tudo acontecendo de acordo com o que é estabelecido por Deus. Todas as leis ali do povo têm essa cronologia, têm essa ideia dos dias de descanso, dos dias de sacrifício, né? Então,
alterar esses tempos é justamente a tentativa de fazer o quê? Apagar da memória do povo, das pessoas, a obra criadora e redentora de Deus. Né? Deus vai lá e estabelece o seu dia de descanso, abençoando tudo que ele fez, para lembrar o seguinte: olha, quando você, ser humano, apareceu aqui no planeta Terra, tudo já estava criado. Você não participou de nada. Você não teve nenhuma influência na criação. Você veio até a criação como uma criatura. E para lembrar que fui eu que criei tudo, você vai descansar no sétimo dia. E agora, esse ser, ou esse chifre pequeno, ele quer apagar isso da memória das criaturas, implantando na nossa mente a ideia de que nós somos responsáveis por tudo isso daqui e, portanto, nós somos os donos, os governantes legítimos de tudo isso daqui. Porque a gente tira da nossa memória a ideia de que existe um Criador. E se existe um Criador, existe um Redentor de toda essa bagunça que nós criamos. Mas ele quer que nós apaguemos isso da nossa mente. E também ele vai tentar ressignificar ou reinventar o quê? As leis. Como eu expliquei lá em Gênesis, né? Deter o conhecimento do bem e do mal. É reescrever o que é bom e o que é mal. Deus já falou o que é bem, Deus já falou o que é mal. Mas a gente quer reescrever e ressignificar isso na nossa própria mente. E é exatamente isso que esse chifre pequeno faz. Né? Ele quer pegar essas normas divinas que regem a relação de Deus e da humanidade, e do cosmos, e de toda a realidade, e subverter essas leis. Né? Ou seja, as leis que representam o caráter de Deus, que expressam a sua natureza, são subvertidas por esse ser. Né? Ou seja, nada mais é do que um ataque direto ao caráter de Deus. Só que aí o capítulo, né, ele vai trazer a gente constantemente, né, nessas recapitulações que ele vai e volta, ele vai trazer a gente para uma cena de julgamento. Assim como o Belsazar se opõe a Deus, é arrogante, blasfema contra Deus e enfrenta imediatamente ali o julgamento, perdendo o seu reino, é exatamente isso que vai acontecer aqui no capítulo 7. Então a gente é conduzido para essa cena de julgamento. E o que é esse julgamento aqui no capítulo 7? Os versos 9 e 10 dizem: foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Então a gente observa aqui esse evento central no capítulo 7, demonstrando toda a soberania divina. Por quê? Porque quando esses poderes começam a se tornar arrogantes, Deus intervém na história humana. Sempre que um poder começa a se exaltar, Deus vem e interfere, assim como ele interferiu lá na criação da Torre de Babel. Né? Ele vai lá, confunde, bagunça tudo, e cada vez que esses reinos aqui aparecem, levantam sua cabeça e começam a se tornar soberbos, Deus não permite que eles tenham poder absoluto sobre o mundo, e eles perdem o seu poder e um outro reino vai aparecer. Né? Então, essa é uma mensagem, um lembrete na história de que mesmo esse mal cósmico que opera por detrás dos panos, ele não vai triunfar para sempre. Vai haver consequências para essa tirania, para essa rebelião. Todo o mal será castigado. E a gente observa nos versos 21 e 22 a descrição desse julgamento. Veja, enquanto eu olhava, eis que esse chifre, no caso aquele chifre pequeno que é arrogante, que está batalhando contra o próprio Deus, ele fazia guerra contra os santos, ou seja, aqueles que são fiéis a Deus. Ele perseguia esses santos e ele estava vencendo. Aparentemente esse mal cósmico está triunfando, obtendo o melhor sobre nós. Só que aí veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Ele intervém na história e conserta aquilo que está errado. E o verso 26 diz: mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então existe um julgamento, existe uma sessão de tribunal, os livros são abertos, e esse ancião de dias, esse ser todo-poderoso que é Deus, ele vai intervir e vai trazer o julgamento contra esse poder maligno. Mas o que é esse julgamento aqui em Daniel 7? E aí a gente tem uma explicação bastante interessante no próprio livro e na sequência de como essa profecia vai se desenvolvendo. Né? O que a gente observa nesses reinos é justamente opressão e tirania. Todos esses reinos terrenos, eles abusam da autoridade concedida por Deus, e eles vão lá e vão se engrandecendo, se ensoberbecendo, e aí o que vai acontecer? O próprio Deus, que é o ancião de dias, né? Ancião aqui é alguém muito antigo, ancião, alguém de muito tempo atrás. Ele é ancião de dias, ou seja, ele é muito antigo de dias, ele tem muitos dias. Mas, claro, a gente sabe por outros textos bíblicos que esse ancião de dias, ele é eterno.
Então ele é mais antigo que o próprio tempo, digamos assim, e ele vai exercer a sua autoridade suprema através do juízo. E o que é esse juízo? É a correção das injustiças. E ele faz isso confrontando essas bestas que estão abusando do poder concedido por Deus. Então, veja, esse juízo ele vem e restaura a verdadeira autoridade, para poder garantir que o poder seja exercido ali de maneira justa, né? E como é que é essa restauração? Como é que é essa correção de injustiças? Ela ocorre através de um elemento crucial aqui do julgamento, que é o quê? A transferência do Shoutan, que é o quê? Do poder, autoridade. Então, ele vai lá e redefine toda a estrutura de poder e de domínio no universo. Então, Babilônia vem, começa a reinar, Deus dá autoridade para que Nabucodonosor governe, e aí Babilônia vai crescendo, crescendo, se ensoberbecendo, até que ela fica insustentável do ponto de vista ético. Ela se torna uma força opressora sobre o mundo. E aí Deus fala, tá na hora de você ser julgada. E aí Belsazar perde o reino e vem agora os medos e persas. E aí os medos e persas começam a crescer, expandir, tomar conta de todo o território, até que eles se tornam tão poderosos que começam agora a oprimir as pessoas ao seu redor. E aí Deus vai lá e traz julgamento. Como? Ele tira o poder dos medos e persas e vai dar agora para a Grécia. E aí Alexandre o Grande vai lá e começa a crescer, 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 perseguir todo mundo, se engrandecer, aí ele morre, divide o reino em 4 e começa a crescer, crescer, se tornar cada vez mais poderoso, oprimir todo mundo, escravizando todo mundo. Grécia também cai, e agora vem os romanos. E a mesma coisa vai acontecer com os romanos. Eles vão crescer, 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 até que vão implodir. E Deus vai lá e traz julgamento. O que ele faz nesse julgamento? Ele tira o poder que ele confiou para aquele reino e vai dar agora o poder para outro. Só que aí entra um problema. Até quando Deus vai permitir que isso aconteça? Até quando Deus vai ficar testando a história? Até quando ele vai pegar, ele já sabe o que vai acontecer. Ele vai tirar o poder desse reino e vai dar para o outro reino. E aí o outro reino vai ficar soberbo de novo e vai fazer a mesma coisa. Deus já sabe que isso vai acontecer. A gente já viu na história isso acontecendo até hoje. Até quando Deus vai ficar nesse lenga-lenga? Tô só sendo aqui ilustrativo e lúdico, tá? Claro que Deus não está no lenga-lenga. Deus ele está mostrando algo, ele está mostrando evidências, deixando o filme correr para que o mundo perceba o que está acontecendo, para que o universo entenda o que está acontecendo. Mas aí fica aquela pergunta de nós que somos tapados e não temos visão suficiente para enxergar o que Deus enxerga. Até quando Deus vai permitir que o mundo seja injusto desse jeito, que os poderes sejam sempre transferidos de um para o outro, mas que nada aconteça de verdade? Porque o próximo reino vai ser tão ruim ou pior do que o anterior. E aí a profecia vai se desenvolver de um jeito espetacular aqui no capítulo 7. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Então, Deus julga esses animais, esses reinos, essas bestas, o quê? Lhes tirando o poder. E eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem, como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias, no caso aqui, Deus, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado, ao filho do homem, o domínio. Então, o Shoutan, o poder, o domínio, é passado do ancião de dias aqui. Ele tira dos outros animais esse domínio e ele o dá para o filho do homem. E a ele é dado a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Então, o que está acontecendo aqui, nessa visão e nesse sonho de Daniel? Veja, Daniel começa a ter aquele sonho. Com aquela perspectiva, cara, como é que vai ser aqui o reinado de Belsazar? Vai ser uma bagunça, instabilidade. Ele é um cara muito insensato, muito soberbo, e Babilônia está chegando num ritmo aqui de crueldade, de instabilidade e tudo mais, e o que vai acontecer com Babilônia? E ele começa a ter aquelas visões. E a primeira visão que ele tem é de um leão, mas não é um leão exatamente, é um monstro, porque ele tem asas, ele tem umas garras, uns dentes estranhos, e ele é um monstro horroroso. E aí ele sai de cena e fala assim, opa, esse monstro saiu de cena. Aí vem um urso, que é um urso estranho, porque ele tem umas costelas na boca e tá devorando carne, mas ele tem umas figuras distorcidas, assim, amalgamadas, e Daniel começa a ficar incomodado com aquilo, e aí o urso sai de cena, Daniel, o urso saiu de cena. Aí vem um leopardo, e esse leopardo ele tem várias cabeças, e várias... Cara, que coisa horrorosa, tira isso daqui! Aí aparece um monstro
terrível, espantoso, que ele não consegue nem descrever que bicho é aquilo, de tão horrendo, de tão bestial, de tão monstruoso que é aquilo. E Daniel já está desesperado, angustiado. Será que é isso que o mundo está fadado a enfrentar? Mas aí aparece um filho do homem. Aparece um ser humano. Aparece alguém como eu e você, alguém como Daniel. Alguém que não é um monstro, que não é um bicho, que é uma pessoa. Aí Daniel faz: finalmente alguém com que eu posso me relacionar. Finalmente alguém que não parece um monstro. Mas aí fica a questão: quem é esse filho do homem? E aí, assim, a gente já tem uma noção de quem é esse filho do homem. Mas, assim, outros textos do Antigo Testamento vão chamar essa pessoa, esse ser, de filho de Davi. Porque ele vem da descendência de Davi, ele vem da descendência de Adão. Por que não filho de Adão, filho de Abraão, filho de Davi? Porque filho do homem, em termos tão genéricos. E aí a gente precisa voltar lá em Gênesis 1:26, que é quando Deus está criando a humanidade. E ele diz: olha, façamos o ser humano, ou seja, façamos a raça humana. E qual que é o nome para humanidade, ou para ser humano? É Adão. A palavra Adão, que é também o nome Adão, ela na verdade é também um substantivo. Humanidade. Façamos Adão, façamos a humanidade à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que esse ser humano, esse homem, que é a imagem e semelhança de Deus, ele tem? Tenha ele domínio. Domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais, sobre os seres rastejantes, sobre a natureza. Tenha ele domínio. O que acontece na criação? Deus cria alguém à sua imagem e semelhança e o coloca para governar. Dá a ele o quê? Shoutan. Dá a ele poder, domínio, autoridade para governar sobre o seu legítimo poder. O poder do ancião de dias, o poder de Deus, do Criador. E aí o que o ser humano vai fazer? Né? O que o Adão vai fazer? O que a humanidade vai fazer com esse poder? Vai abusar, vai se rebelar, vai se tornar tirano. E aí a gente começa a ler os capítulos 3, 4, 5 de Gênesis e a gente vê que a coisa desanda de um jeito que vai parar lá na Torre de Babel e vai chegar aqui na Babilônia. Por quê? Porque esse domínio que o primeiro ser humano teve, ele abusou e desconectou esse domínio de Deus. E o que aconteceu depois disso? A queda, o exílio e tudo de errado que está acontecendo aqui na narrativa bíblica, né? Então, quem que é esse filho do homem? E um dado muito interessante aqui, no texto original, não existe um artigo, não é o filho do homem, só é filho do homem, é o mais genérico possível. Por quê? Porque o texto está dizendo que esse ser aqui é a humanidade. É alguém que representa a humanidade. Só que qual que é o problema? Adão não representa a humanidade, porque Adão errou, Adão pecou. Adão não é mais um ser humano perfeito, ele não é mais a perfeita imagem e semelhança divina. Então a gente precisa ter agora um outro humano que é a imagem perfeita de Deus. A gente precisa de um verdadeiro filho do homem, um verdadeiro representante da humanidade. E esse verdadeiro filho da humanidade é um novo Adão. É o Adão perfeito, é a humanidade perfeita. E é ele que vai restaurar esse domínio, esse poder que foi perdido lá na queda, lá no exílio do Éden. Ele vai restaurar, ele vai mostrar quem é Deus de verdade. Por quê? Porque ele vai carregar a verdadeira autoridade e a imagem divina em si de uma forma perfeita. De uma forma diferente daquilo que foi corrompido pela filosofia dessa entidade que transforma seres humanos em bestas. Ele vai viver de um jeito diferente, ele vai reger e exercer o domínio não que nem as bestas, não que nem esses poderes seculares e terrenos, mas como a imagem de Deus, através da autoridade divina de fato, de verdade, como Deus intentou para o ser humano quando ele lhes deu o domínio, e não como esses poderes, essas bestas vão fazer. Tá certo? Então, assim, a grande ironia aqui do capítulo 7 é a mesma do capítulo 4. Quando os seres humanos eles querem ser mais do que humanos, eles se tornam bestas. E por isso essas bestas representam o poder humano. Porque elas são bestiais, elas distorcem a intenção de Deus para a humanidade. Então, quando essas bestas parecem estar triunfando, Deus tira delas o domínio e dá agora ao verdadeiro filho da humanidade. E qual que é a grande beleza disso tudo? Eu estava um tempo atrás agora assistindo uma série que saiu sobre
o Ayrton Senna, né, o famoso brasileiro corredor de Fórmula 1, saiu lá na Netflix, o seriado dele, né? E tem um capítulo quando ele vai correr no Brasil, e esse capítulo, esse episódio, ele explora bastante a identificação que o Ayrton Senna tem com a nação brasileira, que está passando ali por inflação, por um governo corrupto, uma instabilidade política e econômica gigantesca no país. Mas domingo de manhã, quando o Ayrton Senna, com seu capacete verde e amarelo, começava a correr, e aí no final ele vencia a corrida, ele tirava aquela bandeira brasileira, ali naquele carro, dando a volta de vitória, era cada brasileiro e cada brasileira lá no Brasil. No Ayrton Senna, o brasileiro se enxergava. Ele é um de nós que representa todos nós. A vitória dele é a nossa vitória. E aí o episódio explora quando ele vai correr no Brasil e quando ele chega é uma comoção e aquele monte de brasileiro gritando e balançando a bandeira. Por quê? Porque o Ayrton Senna é o Brasil. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 7, quando Daniel ele vê o Filho do Homem. Quando ele vê o Filho do Homem recebendo poder e domínio, ele falando, é a humanidade que está recebendo o poder e o domínio que Deus confiou lá atrás para Adão, mas que a humanidade perdeu. Mas nesse Filho do Homem a gente tem a humanidade sendo representada. E quando ele recebe o domínio, é a humanidade recebendo de volta o poder que Deus confiou lá na criação. Cara, olha que coisa linda, olha que coisa espetacular. Aqui a gente vê que a opressão, a maldade e esse jeito, essa filosofia de reino, que é um anti-reino, ela tem os seus dias contados. Quando tudo parecer que vai ser o fim, Deus ele vai interferir na história, vai trazer julgamento, tirando o poder dos seres humanos bestiais e entregando para o verdadeiro Filho do Homem. Então, quando você está aí em casa, aí você olha para o Brasil, você olha para o mundo e fala assim, ai, Terceira Guerra Mundial, ai, o presidente atual ele vai destruir isso aqui, o Brasil vai acabar, ai, quando as coisas parecem assim, lembre-se, o verdadeiro Filho do Homem irá assumir o reino. E quando ele o fizer, algo ainda mais maravilhoso vai acontecer. Veja, quando a gente observa todas essas bestas do capítulo 7, na sua sede de poder, o que eles vão fazer? Eles vão oprimir, vão guerrear, vão perseguir qualquer um que esteja no caminho para eles alcançarem ainda mais poder. Eles matam, destroem, perseguem todos aqueles que estão no seu caminho de engrandecimento de poder. Mas quando o Filho do Homem recebe o domínio e o poder, o que ele faz imediatamente? Verso 17 e 18. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Esses reinos e esses poderes estão desesperados por ainda mais poder. Eles querem concentrar, eles querem ter o poder para si. Quando o Filho do Homem, como representante da humanidade, recebe o poder, ele imediatamente compartilha, doa, espalha esse poder com os santos do Altíssimo, com o resto da humanidade. Então, o que acontece? Deus cria, quando ele cria o planeta Terra, ele justamente compartilha o seu domínio com a humanidade. Ele coloca nela a sua imagem, a sua semelhança e dá a ela autoridade. Mas aí a humanidade vai lá, se rebela e quer o poder todo para si. Quer definir por conta própria o que é certo e o que é errado. Quer governar o planeta Terra do seu próprio jeito. E tá aí 6.000 anos de história para mostrar que não deu certo, né? Que não tá dando certo. E aí, ao conquistar o domínio roubado de volta, o que esse novo Adão, essa nova humanidade, esse novo representante vai fazer? Imediatamente ele começa a reparti-lo com a humanidade, mostrando pra gente, nessas visões de Daniel, um vislumbre de como vai ser o reino desse Messias que virá, que é chamado aqui em Daniel de Filho do Homem. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o reino do Messias. Babilônia é o anti-reino disso. E cada poder que se levanta, e cada autoridade, cada ser humano que busca o poder apenas para si, que se engrandece diante de Deus, que é orgulhoso, vive justamente a filosofia desse anti-reino. A filosofia desse reino que se opõe a Deus e que cada uma dessas bestas e animais se preocupam em espalhar, conquistando poder, conquistando, buscando influência para si. E aí, para encerrar aqui, e aí eu vou abrir uma outra aula para a gente poder explorar o capítulo 8, eu quero encerrar com essa aplicação. É claro que esses poderes são impérios, são reinos, e esse chifre pequeno, ele representa assim, uma instituição, ele representa algo institucionalizado como um anti-reino de Deus,
que pode sim ser encarnado por igrejas, sabe, movimentos políticos, mas não se esqueça, cada um de nós tem o potencial como Adão de fazer besteira, de achar que é tudo sobre nós. E muitas vezes isso pode ser travestido de orgulho religioso. Olha, eu sou da igreja verdadeira, eu conheço a verdade, eu vou na igreja certa, eu guardo o dia certo, portanto eu sou muito melhor que todos os outros. Eu sou tão melhor que Deus já poderia me salvar agora mesmo. Aliás, não precisa nem me salvar, é só me dar o que eu mereço. Desculpa, mas o que você merece é juízo. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos bestas de uma forma ou de outra. Vira e mexe essa besta, tira sua cabecinha, coloca pra fora e solta um foguinho. Seja tratando mal o nosso vizinho, seja perdendo a paciência no trânsito, seja brigando com a esposa, com o esposo, maltratando o filho, seja sendo egoísta com os nossos recursos, seja sendo orgulhoso na igreja por causa que a gente tem um cargo, por causa que a gente recebeu alguma autoridade sobre alguma coisa. Todos nós temos o potencial bestial dentro de nós por causa do pecado. Mas a história do capítulo 7 nos diz, o ponto central aqui da profecia é: Deus irá trazer juízo sobre as bestas. E esse juízo será transferir o poder que ele confiou a elas, o poder que ele confiou ao ser humano, para esse novo Adão. Um Adão verdadeiramente adânico, verdadeiramente humano. Não um humano besta, não um humano monstro, mas um humano que realmente é a imagem de Deus. E ele representará Deus eternamente. E ele compartilhará esse poder com todos aqueles que aceitarem, que se submeterem ao Deus Altíssimo. Assim como Nabucodonosor se submeteu e teve essa glória, o seu domínio restaurado, todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, que rejeitam a filosofia do antirreino babilônico, herdarão esse reino e reinarão com o Filho do Homem para todo sempre. Tá certo? A gente vai agora na próxima aula e eu vou postar ela amanhã, no caso no sábado à tarde, né? Essa aula está sendo postada na sexta-feira à noite. Amanhã vai sair a aula do capítulo 8, onde eu vou continuar aqui, para não ficar muito longa essa aula. Já estamos aí com praticamente 1 hora de conteúdo. A gente vai ver praticamente o mesmo conteúdo do capítulo 7, mas com uma perspectiva muito interessante. Quando essa batalha ela sai do plano terreno e ela vai para o plano cósmico, onde o pecado ele entra no lugar, no único lugar onde ele não deveria estar, na presença do próprio Deus, no santuário. Tá certo? É uma aula espetacular, você não pode perder. Vou postar ela amanhã então, tá certo? Fica aí com Deus e a gente se encontra lá. Um abraço, tchau, tchau.